encarnados, desencarnados. Hoje nós vamos estar falando sobre reencarnação. Bom, e aí vem alguns questionamentos que nos são muito comuns, né? Qual que é o objetivo da reencarnação? Quantas vezes nós reencarnamos? O número de reencarnações é o mesmo para todos os espíritos? Só reencarnaremos na Terra? Essas são algumas das perguntas que passam pelas nossas cabeças, né? E por muitas cabeças aí afora. Bom, o objetivo da reencarnação é a evolução do espírito imortal, né? É o objetivo central. Nós aqui vamos chegar, vamos ter as nossas experiências e com elas aprendizados, muitas vezes dolorosos, outros menos dolorosos, felizes aprendizados também, vamos adquirindo aí bagagem espiritual, né, através dessas conquistas, e vamos progredindo, porque é da lei que a gente avance. Até aqueles mais preguiçosos, refratários, retardatários, eles estão fadados à lei do progresso. E ela não espera que a gente alcance o passo, ela não espera que a gente crie vontade, que a gente crie coragem, ela simplesmente vem e nos empurra a fazer as atividades que nós precisamos fazer. Bom, quantas vezes nós vamos reencarnar? Quantas vezes forem necessárias. Eu costumo dizer uma frase, e sempre os mentores nos lembram dessa frase. Deus não tem pressa conosco. Quem tem que ter pressa somos nós. Então, quantas vezes você vai ter que voltar aqui, eu vou ter que voltar aqui para fazer uma tarefa? Depende só do meu esforço, da minha dedicação, da minha disciplina, da minha boa vontade, né? Da minha não rebeldia, porque às vezes a prova e o teste bate lá, né, na nossa porta, e nós, rebeldinhos que somos, né, nos atiramos no chão como uma criança birrenta e batemos cabeça, e batemos o corpo, e falamos que não, que a gente não quer, que a gente não aguenta, que a gente não pode, que como que Deus fez isso comigo, por que comigo, por que com meu filho, por que com a minha mãe, por que com a minha família? Com a nossa família também, com a nossa mãe também, com o nosso filho também, conosco também. Né? Porque nós não somos selecionados, né, para passar sofrimentos dos quais nós não tenhamos nenhum débito. Né? Então, quando um sofrimento, uma prova complicada, difícil, bate na nossa porta, é a lei chamando a gente para ressarcir, falando para nós, olha, vem cá, você deve 100, tá? Mas existe uma coisa na contabilidade de Deus que se chama misericórdia. A misericórdia, quando ela te encontra fazendo bem, quando ela te encontra no caminho certo, quando ela olha para você e fala, agora ele pegou o caminho direitinho, agora tá, agora vai. Ela abate a dívida. Né? Então, se você deve 100 na contabilidade divina, a misericórdia vem e fala para você, olha, desse 100 que você deve para a lei de Deus, paga 10 e a dívida está quitada. Nossa, aí a gente para e pensa assim, poxa vida, vamos fazer uma situação fictícia. Né? Se eu devesse aí, sei lá, para o imposto de renda, vamos pegar o IRS, né? Porque esses aí, eles gostam mesmo de arrancar até as calças da gente. Vamos supor que você devesse para ele 100 e ele chegasse para você e falasse, olha, você me deve 100, mas eu vou quitar a dívida se você pagar 10. Ah, mas aí a gente está falando de quê? Dinheirinho. Estamos mexendo na onde? No bolso, né? Estamos mexendo na parte material da vida. Ai, mas aí a gente fica numa alegria.
Mas num contentamento vai sobrar 90 no nosso bolso, a gente só vai ter que gastar 10, que maravilha, que barganha. Só que aí a misericórdia divina não conhece moeda. A moeda material não tem valor no espaço, não tem valor no céu. O que tem valor lá são as nossas atitudes. Isso conta, contabiliza no nosso placar da imortalidade. E aí, às vezes, a gente deve 100. Vamos voltar lá na lei de Deus. A gente deve 100, e aí a misericórdia divina vem, bate lá na nossa porta e fala assim, olha, você deve 100, tá? Você tá bem complicado aí, tá cheio de dívida para pagar, tá ficando bem confusa a vida, apertada, mas olha, paga 10, resolve essa parte aqui, ó, mostra para nós uma situação difícil, uma situação que está emperrada na nossa vida. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de profissão, não estou falando de carreira, não estou falando de nada da vida material. Estou falando de coisas da parte emocional, da parte espiritual, que projeta na nossa vida material uma consequência, tá? E aí a gente chega e fala assim, o quê? Eu ainda tenho que pagar 10? Mas eu faço tal coisa, eu sou tão bom para fulano, eu dou dinheiro na igreja, eu visto uma criança que está descalça, eu boto roupa no corpo de alguém que está desnudo, e eu ainda tenho que pagar 10? Ah, não. Aí a gente olha para cima, assim, como se a gente tivesse, né, gritando com Deus, como se ele fosse surdo. Ei, e aí, você não vai perdoar essa dívida? Não, vou ter que fazer mais o quê? Então, gente, só para a gente fazer uma comparação de que muitas vezes nós malbaratamos a misericórdia divina que paira sobre as nossas cabeças, né? Porque nós, quando estamos no caminho certo, a misericórdia age em nosso benefício, quitando, amortizando as nossas dívidas, facilitando as formas para que a gente as pague. E o que a gente faz? Reclama, pragueja, faz de má vontade. Fala assim desse jeito, porque a gente é espírita, e aí o espiritismo entra dentro de nós, mas a gente não compreende. Aí uns viram e falam assim, ah, não dou conta nessa não, vou ter que resolver isso na outra encarnação. Só que, pode ser que você vá ter que resolver, se você tiver má vontade agora de assumir que você precisa resolver hoje, traçar um plano, uma meta, um objetivo e resolver, a dívida volta na outra encarnação, tá? Não fica esquecida, não. Deus não tem Alzheimer. Ele lembra, tá? Existe um mecanismo da lei que faz com que a gente não deva nada. Chama lei de ação e reação. Coloca tudo no lugar e a gente fica certinho, assim, andando nos trilhos. A gente não gosta muito, não, tá? Porque incomoda, dói, a gente sofre, mas tudo por conta da nossa rebeldia. Então, quando a gente fala assim, quantas vezes vou ter que reencarnar? Eu pergunto para você, quantas vezes você precisa para saldar, às vezes, 10% da dívida, 1% da dívida, 2% da sua dívida? Deus não tem pressa. Quem tem que ter pressa somos nós. Porque quanto mais a gente esperneia e reclama, mais tempo a gente perde, e o tempo, gente, é o nosso maior patrimônio. É tudo o que nós temos. Tempo. Tempo que a gente malbarata, que a gente desperdiça, que a gente tira como sendo garantido. Né? Eu estou aqui conversando com vocês, são 7h16 da noite. Eu não sei se às 7h18 meu coração não para, e eu paro de fazer a palestra aqui e volto para a pátria. Quanta coisa eu vou largar sem resolver? Muitas vezes porque tive preguiça, muitas vezes porque não planejei, porque tive má vontade mesmo.
né? Tive o coração endurecido pela falta do perdão, da aceitação. E aí? Deus tem pressa? Não. Aí eu volto para o mundo espiritual e chego lá, retomo a minha consciência de que eu tô lá e paro para pensar e falo, meu Deus, o que eu fiz? Ou melhor, por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Eu estava lá e não fiz. Estava na minha frente, estava na minha cara. Quantas vezes estava ali, ó, para eu resolver e eu fiz vista grossa, dei de ombros, saí andando de lado, ignorei, fiz questão de ignorar, né? Então aí vem a pergunta: quantas vezes você quer? Quantas vezes eu quero? Né? Jesus nos afirmou que nós não sairíamos daqui da terra enquanto nós não acertássemos o nosso último débito, o nosso último centil. Mas ele, como o bom pastor, nos deu a garantia, ele nos avalizou. Ele chegou e assinou a nossa nota promissória. Ele falou assim, olha, eu vou avalizar você. Eu vou acreditar em você, porque eu, Jesus Cristo, fui criado pelo mesmo Pai, simples e ignorante, como cada um aqui, e eu venci o mundo. Eu fiz toda a trajetória. Então, eu já fui lá na frente, estou voltando agora aqui atrás, para garantir para você que você também vai fazer o mesmo percurso e eu vou te avalizar. Eu vou estar com você. Eu vou ser o teu coach. Eu vou ser a pessoa que vai te conduzir, mas olha, você tem que se deixar conduzir. Tem um pouco de humildade. Tem um pouco de tolerância, de paciência. Abre as acústicas da tua alma quando eu conversar com você, para você ouvir os bons conselhos que eu tenho para te dar. Porque o mundo lá fora está cheio de soluções ocas para os problemas da alma humana. Aí a gente para e pensa. O número de reencarnações é o mesmo para todos os espíritos? Claro que não, né? Vamos pensar numa sala de aula e vamos pegar o aluno que não estuda, porque não gosta de estudar, não quer estudar, só vai para a escola para brincar, vai para a escola por causa do recreio, por causa da merenda, por causa dos colegas. E vamos pensar naquele que se interessa pela aula do professor, que enquanto o professor está ensinando, ele está ali, ó, prestando atenção na matéria. E muitas vezes, quando chega no dia do teste, no dia da prova, porque ele estava atento na hora que tinha que estar atento, ele precisou estudar muito menos em casa para se preparar para o teste, porque ele já estava se exercitando todo o tempo. Enquanto que o rebelde, o malandro, o indisciplinado, que fica brincando, não pôs a atenção devida e agora vai ter mais dificuldade quando o teste bater na porta, né? Então, aí, aquele que se empenha mais, né? Com certeza vai dar cabo dos testes e das provas num espaço menor de tempo, certo? E ao passo que outros ficam aí empurrando com a barriga, como diz o ditado, e andando em círculos, achando que está andando para frente. Então, gente, é uma coisa de foro íntimo isso. Cada um é responsável pela sua trajetória. Nós temos, ao longo do percurso, vários orientadores, vários guias, vários professores que chegam e apontam caminhos, mas ninguém vai pegar-nos pela mão e nos obrigar a seguir. Nem Jesus obrigou nunca ninguém a segui-lo. Ele convidou. Ele disse, deixa isso, seja lá o que for que você está fazendo, que está te fazendo mal, larga e me segue. Ou seja, olha para cá, presta atenção, estou tentando te ensinar um caminho que não vai doer, porque esse atalho aí que você está tanto olhando, achando que vai te levar lá na frente mais rápido, está cheio de perdição pelo caminho. Não tem, gente, porta larga para a gente passar. Só vamos reencarnar na Terra
Não, claro que não. Nós não somos da Terra, para começar, nós estamos aqui. A Terra, na nossa atual condição evolutiva, ela nos serve, né, como educandário, como escola, como lar, mas também nos serve como presídio. Ou seja, nós estamos guindados, né, às vibrações desse planeta pelas nossas imperfeições. Então, enquanto carregarmos imperfeições que fazem contato, né? Contato, igual um magnético, um imã, né? O positivo e o negativo encontra, faz uma atração irresistível, eles se juntam. Enquanto os nossos pendores, os nossos vícios, as nossas más atitudes e a Terra, um planeta de provas e expiações, sintonizam uma coisa com a outra, nós estamos fadados a reencarnar aqui. E digo já, é a melhor saída para nós, tá? Dê graças a Deus que você está aqui, porque se nós formos remeter à capela, e nós estamos quase terminando o estudo desse livro às terças-feiras, e quem estuda conosco na sala sabe, Capela estava passando por um movimento de renovação, tá? Eles iam deixar de ser um planeta de provas e expiações e dar o próximo passo, planeta de regeneração. Só que tinham ali vários espíritos renitentes, muito endurecidos na maldade, na rebeldia, no egoísmo, e eles estavam atrapalhando o progresso que aquela população estava tentando realizar para atingir o próximo degrau. Só que Deus não erra, Deus capricha. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lei de Lavoisier. E se aplica à lei divina. Porque cada um desses cientistas é um sacerdote de Deus, mesmo que eles não saibam. Não é verdade? Essa frase de Lavoisier, essa lei de Lavoisier fala tanto da nossa espiritualidade, da nossa caminhada evolutiva, que se Lavoisier, quando criou a regra, a lei, estabeleceu, soubesse as coisas que a gente sabe hoje, né? Mas não, ele chegou à conclusão por intuições e por trabalhos, e nós aqui por esforço. Né? Então, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então Capela precisava passar por uma transformação. E aqueles que estão ali atrapalhando vão se perder? Vai deixar perder o trabalho deles? Não. Vai se destruir? Não. O que a gente faz? Vamos transformar. Vamos pegar esse povo rebelde e vamos levar lá para a Terra. E vamos misturá-los com as primeiras raças que estavam aqui ainda vivendo na Terra, saindo do primitivismo para entrar em provas e expiações. Agora eu falo para você, você já pensou, você está num planeta regenerado, vivendo lá, mas você está lá, rapaz, dando só trabalho, só fazendo coisa errada, só pagando mico e fazendo coisa feia. E aí chega assim um ônibus assim, né, e fala assim, o fulano de tal, Beltrano, Ciclano, tem o nosso nome e sobrenome já gravadinho. Todo mundo que eu falei tem assento aqui nesse ônibus. Vamos, todo mundo tem 5 minutos para sair daqui. Vocês vão mudar de planeta. Vocês vão lá para a caverna. Olha, nós hoje na Terra ainda somos planetas de prova e expiação, certo? Olha a sua volta, a tecnologia que você tem, o sistema de saúde que você tem, de comunicação, de locomoção, de educação, de habitação. Olha isso agora. Pare e pensa na sua vida hoje. Todo o conforto, tudo o que Deus pôde proporcionar, nós temos aqui, bem dizer, do bom e do melhor, que é o que a gente conhece como o máximo, tá? Essa situação lá em Capela já estava totalmente defasada. Capela estava mais adiante do que nós hoje.
Então, a gente não tem nem como comparar, né, o adianto deles, porque nós nunca vivemos esse adianto. Mas, pensa no seu adianto, pensa em tudo aquilo conquistado, em toda a infraestrutura que está à tua volta, e aí pensa lá que você tem um assento nesse ônibus para, ó, sair de lá. Ah, tchau comunicação, tchau meio de transporte, saúde, fala articulada, né? Não tem WhatsApp, não tem internet, tem nada. Sala azul, esqueça. Não existe. E você vai encarnar num planeta, tá? Chegar ali, aonde o povo que vive ali tem mais similitude com um macaco do que com um ser humano. Só que você tem todo um aparato intelectual. Então, como você não consegue acompanhar o passo lá e está atrapalhando lá, a lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Você aqui, então, agora, vai ser o agente da transformação desse povo. E foi o que Jesus fez. Trouxe esses exilados para cá, quando o planeta ainda estava na era primitiva, e nos misturou como num grande caldeirão. E houve o cruzamento de raças e de povos, e hoje nós estamos no degrau que nós estamos. Então, nós não só reencarnaremos na Terra, mas enquanto nós tivermos sintonia com esse planeta de provas e expiações, aqui é o melhor lugar para a gente estar. Às vezes a pessoa me fala assim, quando eu morrer, vou para nosso lar. Coitado, lá não tem vaga, tá? Quando você morrer, se você aqui teve uma vida reta e digna, agradece a Deus pela oportunidade que você teve e pede a Ele que você tenha oportunidade e merecimento de voltar ainda aqui, outra vez, para viver a regeneração. Porque aqueles que não estão acertando o passo agora serão expatriados daqui. Vai haver não, está havendo. Tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Está havendo um êxodo hoje na Terra. Estão saindo aos borbotões daqui. E na Gênese diz que são chegados os tempos e que muitos dos espíritos aqui, que estão aqui, estão tendo e vivendo as suas últimas oportunidades de estar na Terra, porque não tem evolução moral para voltar para cá quando a Terra já estiver mais adiantada, porque eles estão atrasados no passo deles. Então, haverá um outro planeta, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Haverá um outro planeta que estará recebendo esse êxodo. E desse êxodo, ali, nesse planeta, esses que partem daqui levam progresso para lá. E levando o progresso para lá, eles se melhoram moralmente, porque através das dificuldades que vão encontrar lá, vão forjar competência como espírito imortal. Então, vai fazer lá o que ficou faltando agora. Então, se você acha a Terra um planeta chato e feio, ruim, pare e pensa. Você está hoje no melhor lugar que você podia estar, vivendo a sua melhor experiência de vida, no planeta mais maravilhoso que Deus te deu de presente para viver, como habitação. E você está fazendo o que dessa oportunidade? Fica a pergunta. Nós não encarnaremos só na Terra, mas a nossa vida hoje, o que a gente faz hoje, pavimenta a nossa estrada para amanhã. Se a gente fizer um trabalhinho porco, vamos andar na lama. Mas se nós fizermos um trabalho bonito, vamos ter uma estrada limpa, reta, iluminada, para a gente trafegar no nosso amanhã. Porque as encarnações, meus irmãos, elas são solidárias. Tudo que eu estou vivendo agora, eu carrego para amanhã, acrescido das experiências do amanhã, mas a base está aqui, a raiz não se perde.
Não existe. Pega, põe numa gaveta, abre outra gaveta, esquece tudo que está lá. O ser imortal não se divide. Ele só multiplica experiências. Toda a nossa bagagem permanece. Bom, no livro dos Espíritos, no capítulo de número 4, diz que a cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. E às vezes a gente olha assim em algumas situações, em algumas questões da vida, né? E fala assim, meu Deus do céu, aonde que está se aplicando essa lei de progresso aí? Que parece que o troço está ficando pior, né? O negócio está desandando, tá zangando, o negócio está ficando feio. A lei de destruição é uma das leis naturais de Deus, tá? E ela é necessária para que o progresso venha. Então, é como a dor de um longo trabalho de parto. A mãe sofre para deixar a criança sair, para fazer o esforço para que a criança saia. É um cansaço, é muita dor, são muitas horas, é muita ansiedade, é muito sufoco, é muita entrega. E ela fica exausta, emocionalmente, fisicamente. Mas na hora que a criança nasce e chora, todo aquele cansaço acaba. Parece que nunca existiu. Então, para a gente passar pela dor, pelo sofrimento, pela a situação extenuante que causa a destruição, porque para a gente criar o ser que vai nascer, a gente tem que destruir o momento da gestação. A gestação dura um tempo e ela não pode durar a vida toda. Então, aquela etapa tem que ser destruída, ela tem que acabar, para que a vida aconteça, né? Ou seja, sai de dentro do corpo da mãe um ser completo, mas aquela situação de gestação foi destruída pela própria natureza das coisas, né? Então, muitas vezes vão ter situações de destruição e a gente olha e quer enxergar progresso. Não. Vamos analisar aonde não existe o progresso como sendo o processo destrutivo de tudo aquilo que não funciona mais, de tudo aquilo que já está obsoleto, né? Já não tem mais porquê e forma, aquilo tem que ser destruído. Aquele padrão já está ultrapassado. Então, ele precisa ser destruído. Então, muitas vezes, quando a gente olha por um ângulo, a gente não vê o progresso. Ali já existe, embutido naquilo, a estrada pavimentada do amanhã. Porque para a gente acabar, querer o que está lá na frente, a gente tem que destruir essa base velha aqui e construir uma base nova. E, gente, não tem jeito. Infelizmente, conosco, que somos rebeldes, que somos violentos, que somos ainda, né, bem viscerais ainda, não tem ferramenta melhor para nos burilar do que a dor. Então, todas as vezes que dói, a vida traz para nós um ensinamento novo. Então, nessa hora, a gente pensa que o espírito não dá nenhum passo para trás mesmo, tá? É sempre para frente, sempre para diante. Até na hora que você olha e fala, meu Deus do céu, aqui não tem progresso nenhum. Tem. Porque se a lei de destruição já foi acionada, o progresso é consequência desta lei. As coisas se renovam. A vida é movimento. Tudo na vida se movimenta. Enquanto eu estou falando com você, todo o seu corpo está trabalhando, fazendo digestão, fazendo excreção, fazendo todo um movimento, as suas glândulas endócrinas, o teu processo de respirar, de circular o sangue por todas as artérias, por todos os vasos, todos os órgãos aleatórios à sua vontade, estão fazendo o trabalho da vida, que é movimento constante. Enquanto nós estamos aqui, sentados na frente dessa sala virtual,
A vida lá fora está acontecendo para cada um dos nossos irmãos de formas inusitadas. A Terra está se movendo em torno dela, em torno do Sol. As marés, os ventos, as 4 estações do ano, tão definidas, tão marcadas. Tudo se movimenta, em tudo há progresso. Sempre, mesmo que a gente não consiga detectar o progresso, ele não é freado por causa da nossa má interpretação dele. Jesus nos afirmou que há muitas moradas na casa do Pai. E nós, claro, não somos daqui, da Terra, nós pertencemos a outras moradas. Mas que bom que nós temos a Terra como essa morada de agora, que é esse local que nos dá a oportunidade de crescimento, de refazimento, de ressarcir, de parar e analisar, não é, as situações que nós estamos vivendo. Existem moradas celestes, existem moradas onde existe espíritos perfeitos, felizes vivendo. Ah, você já foi lá? Não, eu não tenho merecimento e nem sintonia para isso. Se eu chegasse lá, com todos os meus defeitos e as minhas imperfeições, eu ia estragar a vida dessa gente. Eu ia chegar ali a ser o patinho feio nadando no meio dos cisnes. Por quê? Não dá, não tem jeito. Não é verdade? É incompatível. De sintonia, de tudo é incompatível. Mas, gente, existem mundos para onde nós vamos caminhando. Isso me enche de esperança. Sabe por quê? Tudo passa. Seja lá o que a gente está vivendo hoje na nossa vida, vai passar. Vai passar. O que faz a diferença é como a gente passa. Vai passar reclamando, xingando e esbravejando? Ou vai passar compreendendo que é uma necessidade sua de viver essas experiências para tirar o fruto delas? Nós não queiramos ter as sementes nas nossas mãos, fechar as mãos, segurar essas sementes, amanhã abrir e achar que na palma da nossa mão nós vamos encontrar uma fruta madura para ser consumida. Não, a semente exige o trabalho. Ela exige o trabalho da mão de quem a conduz para dentro da terra, a mão daquele que vai ali todos os dias e molha essa terra e dá sol, deixa essa semente exposta ao sol, aduba, poda ao redor, tira as sarças que estão ao redor para não sufocar essa semente. Então, esse é o nosso trabalho, para ter o fruto amanhã. E nós não queremos. Nós queremos, muitas vezes, a pílula mágica que acaba com a dor. Olha, vem cá, toma isso aqui, ó, põe na boca, engole. Acabou. Todos os seus problemas estão resolvidos. Isso existe. Não tem mágica na lei divina. Não tem mágica na obra de Deus. O que existe é amor, misericórdia e justiça para todos nós. Para todos nós. Deus não ama a Maria mais do que o João. Ele ama todos os filhos. Aqueles que hoje estão vivendo lá as suas dores piores, andando no crime, na barbárie, na marginalidade. Ele ama aquele igualzinho o filho que você tem aí na sua casa. Então aí a gente entende quão profundo é o amor de Deus. Bom, o Evangelho de João, capítulo 3, vai falar sobre a pluralidade das existências. E aí tem aquela célebre frase, né, de Jesus e Nicodemos conversando. Nicodemos era um homem, né, do templo. Ele era considerado um sacerdote do templo, né, pela qualidade de educação que ele tinha dentro dos preceitos judaicos.
Era um homem de muitas posses, muito respeitado, e se interessou pela figura de Jesus quando conheceu Jesus. E quis se acercar. E aí ele perguntou para Jesus: Senhor, como é que pode um homem velho entrar dentro do útero da sua mãe e nascer de novo? Ou seja, um adulto voltar para dentro do corpo da sua mãe para nascer de novo. E aí Jesus disse para ele: Nicodemos, se você, que é um doutor da lei, né, um homem culto, educado, experiente na Torá, não compreende essas coisas, imagina se eu te falasse das coisas dos céus. Então aí a gente para e pensa que a reencarnação é um processo tão necessário, porque se nós precisássemos somente de uma encarnação, de uma experiência num corpo de carne, para quitar todos os nossos débitos, para consertar todas aquelas situações que muitas vezes a gente não peca por essas situações porque a gente quer. Muitas vezes a gente faz errado porque não sabe melhor. Mas também tem horas que a gente faz errado sabendo que está errado e mesmo assim vai lá e se compraz no erro e faz de novo. Aí é malandragem, rebeldia, né? Mas tem coisas que a gente faz assim, não fica bom, não fica tão bem feito, e aí a gente fala: puxa vida, eu podia ter feito desse jeito, eu podia ter agido dessa forma. Ah, se eu soubesse tal coisa naquela época, tinha feito tudo diferente. Faz hoje. É hoje que vale. A gente, como diz Emmanuel, a gente não tem como voltar lá atrás e escrever tudo de novo, mas hoje é uma página nova no livro da vida. Então, aplica hoje, né? Porque essa pluralidade, ou seja, as reencarnações, que era o que Jesus estava tentando explicar para Nicodemos, né? Olha, Nicodemos, você não vai, um homem de 50 anos de idade, voltar para o útero da sua mãe agora. Mas quando o teu corpo biológico, que tem uma vida útil finita, se findar, o teu espírito é imortal. E ele vai buscar uma outra experiência num outro corpo para dar continuidade às tarefas que ficaram por fazer. Então aí a gente para e pensa que se a gente tivesse como achar um sinônimo, né, uma palavra que fosse sinônima de reencarnação, a gente podia achar a palavra misericórdia divina. Porque, gente, eu só entendi Deus, aprendi a amar Deus e a ver a beleza de Deus pela sua criação, o dia que eu entendi que aquele que hoje nasceu sem os pés, sem os braços, sem a mão, mudo, surdo, com lepra, no autismo, com depressão profunda, com tendências suicidas, na hidrocefalia, em doenças sem cura, em doenças raras, que às vezes a pessoa manifesta sintomas e os cientistas estão pesquisando porque sequer sabe o que aquela pessoa tem. Não tem remédio que tira dor. Então, quando eu olho essas coisas, eu fico pensando assim, se a lei da reencarnação não é a misericórdia de Deus, o que mais que é? Porque hoje está passando por essa situação para esgotar débitos. Então está sofrendo e está doendo. Mas se eu analisar a vida por um único prisma, uma única existência,
eu não posso considerar Deus como sendo justo, bom e amor universal. Porque tem aquele que nasceu num corpo perfeito, que não tem depressão, não tem doença rara, é bonito, é rico. Peraí. Mas e aquele que está lá, ó, lá na favela, que não tem dinheiro para o transplante de córnea, de coração, de qualquer coisa? Ah, e a gente para e entende, né? Porque se fosse uma existência só, eu analisaria o saudável e o que tivesse posses como sendo o amado de Deus, e o miserável que está na fila de um transplante, sem a menor possibilidade de chegar ao transplante vivo, seria filho dele também. Aí Deus, para mim, já perdi os atributos de Deus, porque ele ia ser Deus só do perfeitinho, do que veio estragadinho, não. E como Deus é o Pai, e é perfeito, justo e bom, as nossas mazelas são criadas pelas nossas más escolhas. Mas a misericórdia de Deus, que nessa hora eu vejo o sinônimo como sendo a reencarnação, vem e dá a oportunidade da gente fazer outra etapa. E aí tudo aquilo que aquela pessoa sofreu naquela encarnação não foi perdido em vão. Não foi em vão. Foi aprendizado, né? Aí a gente consegue entender o amor de Deus. Bom, a reencarnação também explica a justiça de Deus. É preciso passar pela prova da vida corporal. É verdade. A gente, no plano espiritual, a gente evolui e aprende. Mas na hora de fazer a prova, o aluno tem que sentar na carteira, pegar o lápis e o papel e se dar a oportunidade de fazer a prova. Não adianta só estudar, preparar e não exercer, não vir experimentar, não fazer a atividade que te aperfeiçoa no conhecimento que você adquiriu lá no plano espiritual. Então, gente, a gente faz a preparação, mas é na hora que a gente ganha um corpinho novo que mamãe e papai prepararam para nós, é que a gente vai realmente exercitar tudo aquilo que a gente preparou, tudo que a gente estudou no mundo espiritual. Isso, gente, só é possível acontecer conosco por causa do nosso perispírito. Por quê? Porque ele é esse órgão plástico que reveste todo o nosso espírito. E por que ele nos dá essa possibilidade? Ele tem várias qualidades, várias propriedades e várias funções, tá? Logo mais, na terça-feira, em 2 semanas, nós vamos estar fazendo um pequeno seminário sobre o perispírito. E nós vamos estar esmiuçando o perispírito. Hoje, eu só trouxe uma pincelada no quesito reencarnação para a gente compreender como que é importante as funções do perispírito para que a gente tenha um corpo novo, para que ele tenha uma forma, para que a gente tenha a cor do olho de um jeito, o cabelo do outro, a cor da pele, a estatura, o peso, tá? Tudo isso graças ao nosso perispírito, porque o nosso corpo biológico, ele tem uma vida finita, né? Ele vem preparado aqui, vamos supor, para 80 anos de encarnação, para 90 anos de encarnação. Alguns estão preparados para 95, mas aí a pessoa vem, aí ela bebe, aí ela fuma, aí ela come demais ou come de menos, aí se entope de drogas e tem uma vida desregrada. O que acontece? Gasta esse corpo, maltrata esse corpo,
e aí era para durar 95, quando ela está com 40 anos, ela já está enfiada em tudo que é remédio, para pressão, para colesterol, remédio para o coração, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para comer, para parar de comer, para não ter ansiedade, remédio para isso, remédio para aquilo. Ou seja, já está tudo comprometido, né? Então, aí a gente para e pensa assim, a gente tem responsabilidade pelo nosso corpo, porque ele é a nossa ferramenta de trabalho, ele é o nosso uniforme, você veste ele, vai lá trabalhar. Como é que você faz sem ele? Né? Aí ele morre, ele tem uma vida biológica, ele acaba. Só que o teu espírito é imortal. Então, ele deixa o teu corpo, ele está revestido por esse órgão plástico chamado perispírito. É como se ele fosse uma capa protetora do teu espírito, tá? E você nunca perde o perispírito, nunca. Ele só se modifica à medida que você se melhora, que você evolui, ele vai ficando cada vez mais sutil. É como se a gente fizesse uma comparação assim. Quando nós estamos lá no começo das primeiras experiências, é como se você estivesse usando em torno do teu perispírito um tecido assim, bem, sabe, bem ruinzinho, um linhão daqueles pesadão, um saquinho de estopa, né? Um tecidinho feio, ruim. Aí depois, quando você começa a evoluir, a caminhar, aí já começa a ter brilho, já tem leveza, aí já tem beleza, né? Porque reflete o teu espírito no perispírito. Então, é como se fosse uma roupa mais trabalhada, mais sutil, né? Mais assim, bacana de se usar, não é? Por isso que os espíritos de luz, quando eles se apresentam para nós, eles brilham, né? Por quê? Porque do perispírito deles emana a luz, porque a luz que emana deles vem do coração deles, que é bom, né? Então, tudo que está dentro da essência expande aos olhos de quem está vendo ali, né? Por quê? Porque é o amor que sai, né? Como se tivesse, ele sai pelos poros, né? O perispírito, do grego peri, significa em torno, e do latim espíritus, alma, espírito, ou seja, é em torno do espírito. É o envoltório sutil da alma que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. Essa dissertação saiu do livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann. Esse livro é o livro mais perfeito que toca sobre o perispírito, mais completo, tá? Fica a dica para quem gosta de ler e estudar. Então, agora a gente já entendeu que esse envoltório, ele vai se sutilizando à medida que a gente caminha para frente. Olha que interessante, uma das funções que eu trouxe para nós, a função instrumental, tá? Ele serve de instrumento para a alma e sua interação com os mundos espiritual e físico. Então, aqui eu trouxe 3 situações. A primeira situação, na hora que você está sentado lá na casa espírita, recebendo um passe, né, na sala de passe. O passista está te dando o passe, né, mas ele está sob o influxo dos mentores. E é através do perispírito do passista que os mentores estão infundindo energia, fluidos, para que, misturando com o do passista, nós, os que estamos sentados recebendo, tenhamos a projeção desses fluidos no nosso organismo, no nosso sistema. Outra situação, quando nós dormimos, o corpo dorme, mas o nosso espírito, ele se emancipa por algumas horas do nosso sono e nós vamos para o mundo espiritual ter experiências felizes ou não, de acordo com a nossa vontade, das nossas escolhas, e o nosso perispírito é projetado, mas não desligado, a gente sempre está ligado ao corpo, tá? E nós vamos ali colher experiências. É por isso que quando a gente volta de um sonho, a gente não lembra de todas as partes. Às vezes umas ficam mais vivas, outras ficam mais apagadas, depende do que o nosso perispírito projeta no nosso corpo quando a gente volta para a cama. Quando a gente volta. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, nosso corpo físico, nós aprendemos e conhecemos o mundo através dos 5 sentidos, tá? Olfato, paladar, audição
tato e gustação, tá? Não, falei tudo? São 5, falei. Nós aprendemos, nós reconhecemos o mundo por todos esses sentidos, tá? Só que o nosso perispírito, ele é um órgão elástico, ele se expande. Então, quando a gente está lá no mundo espiritual, vivendo uma experiência espiritual, ela é mais rica. Ela é mais rica em todos os sentidos, porque nós estamos ali captando o mundo espiritual com o nosso perispírito, não com o corpo físico. O corpo físico está dormindo. Então, quando a gente volta do sono, as sensações lá do mundo espiritual que foram captadas, né, no nosso perispírito, que tem 1001 funções a mais do que o nosso corpo orgânico, quando a gente volta, a gente tem as sensações do corpo. Então, uma sensação grande vivida lá reduz. Por quê? Porque a gente está aqui preso nesse corpo de carne e o corpo de carne sente e percebe através dos órgãos dos 5 sentidos. Outro exemplo que eu trouxe na hora de uma reunião mediúnica, não é? Quando o nosso perispírito se expande, como se fosse pense aí num balão de festa, né? Numa bexiga, sopra, cresce, se expande, certo? Começa a captar o entorno. Existem entidades que os mentores trouxeram para essa reunião para serem ajudadas pelos médiuns. E aí, o perispírito do médium expandido percebe pelos órgãos do perispírito todas as impressões do irmão que veio receber ajuda. E aí acontece o quê? A fusão. Nessa hora aí, tudo se mistura, as energias se entrelaçam por aqueles momentos para que haja a manifestação, para que haja a ajuda para esses espíritos. Se não fosse o nosso perispírito, isso não podia ser possível. Temos também a função organizadora. É uma função notável no processo reencarnatório, em que o ritmo morfogenético leva à formação de um novo corpo físico. E aí nós vamos ter corpos femininos, masculinos, femininos, masculinos, 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 femininos, 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 mas nenhum é igual ao outro. Nós vamos sempre estar mudando a nossa forma, porque os corpos, eles têm a fonte genética da sua formação no nosso pai, na nossa mãe, certo? Então, você vai vir asiático, afro-americano, africano, você vai vir, nossa, de todas as maneiras que você pensar e imaginar. Por quê? Porque o perispírito tem essa função de organizar, né? Imagina se a gente tivesse que vir sempre com a mesma cara, com o mesmo cabelo. Quem tem cabelo liso quer fazer cacho. Quem tem cabelo cacheado quer esticar. Imagina você que queria ter cacho, ter a imortalidade inteira em cabelo liso, né? Então, isso é o que nos diferencia, tá? Nesse ritmo aí na formação do nosso corpo físico. A função sustentadora é muito importante da gente falar, porque essa função, ela impregna de energia vital o ser ali em formação, transfere para o veículo físico, ou seja, para aquele corpinho que está se formando, tá? E sustenta esse corpinho desde a formação, ou seja, desde a primeira divisão celular, né, que formou esse feto que ainda está aqui dentro do útero da mãe, até o completo crescimento desse novo ser, né, desse bebê que está se formando aí num processo gestacional de 9 meses. Ou seja, o perispírito é que vai se acoplar a esta parte, certo? E dar as formas e sustentar a vida, porque o perispírito do espírito que vai encarnar nesse corpo está projetando nesse corpo tudo o que ele precisa para essa encarnação que ele vai viver. Ou seja, é o espermatozoide mais rápido que ganha corrida? Não. Ganha corrida quem precisa ganhar a corrida. Às vezes é aquele tortinho e lerdo,
mas é ele que tem que ganhar. Por quê? Porque o espírito que vai encarnar naquele corpinho tem a necessidade de ser assim, tá? Então, a função sustentadora é o que faz com que todas as impressões do espírito são passadas para o corpo que está sendo formado para habitar, para ser a nova morada desse espírito, né? Bom, tem também a função individualizadora. A alma é única e diferenciada e o seu envoltório mostra, refletindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva. Olha que interessante, essas fotos saíram do livro Conversando com os Mortos e elas foram feitas na penumbra, né? Então eram aquelas as médiums de efeitos físicos há muitos anos atrás, né? Na época de Kardec, onde mostra claramente, né, aí na figura, tanto na figura que tem um casal sentado, quanto na que tem um senhor sozinho sentado, mostra que o espírito que está ali aparecendo nessa fotografia, ele tem uma forma que é dele. Nós não desencarnamos e perdemos o nosso corpo físico e ficamos lá no mundo espiritual sem forma. Não. Ela nos individualiza, porque nós somos únicos, não tem dois iguais a nós. Nem os gêmeos são iguais. A única coisa nos gêmeos que é igual é a carga cromossômica genética, mas eles são espíritos individuais, imortais e únicos. Eles não são iguais. Bom, a Terra é nosso hospital, é cárcere e também é um educandário. Então, a gente já aprendeu que aqui é a nossa melhor morada, né? Muitas vezes é o nosso hospital, porque todas as pessoas que vivem na Terra precisam de médico, precisam de Jesus como médico das nossas almas. É cárcere? Enquanto a gente não terminar de saudar as nossas mazelas, nós não sairemos daqui. É um educandário? Com certeza. É uma missão de luz na nossa vida, nos educar através das experiências que a gente encontra quando nós estamos aqui. E aí tem tantas, né? Olha só, eu coloquei várias fotos aí de polos, né? Escolas maravilhosas, escolas miseráveis, comida na mesa, miséria e fome. Hospitais de primeiro mundo, hospitais onde não tem, às vezes, o básico de uma gaze, de um algodão, de uma luva cirúrgica para um médico trabalhar em condições decentes e atuar dentro da área. Casas maravilhosas, taperas. É um planeta bipolar. É um planeta onde nós vamos encontrar contrastes, porque é pelos contrastes que desperta em nós o desejo de ter a escola boa, de ter o hospital bom, de ter comida na mesa, mas não é na nossa mesa, não. É na mesa de todo mundo. E porque eu quero comida na mesa de todo mundo, eu não jogo a comida da minha mesa no lixo. Eu ensino para o meu filho que tudo que está no prato a gente tem que comer. Não precisa comer tudo, põe pouca comida, não jogue fora. Hoje vai ter alguém que vai dormir sem. Ah, mas eu não tô lá para dar comida para quem vai dormir sem. Você não está. Mas o que você precisa é de criar consciência do que você está fazendo aqui. Porque tudo que você mal usa, desusa e abusa, você faz para você. E você acha que está fazendo para o outro. A reencarnação e os laços de família. Nada a gente vai perder, ninguém vai ficar esquecido, ninguém vai ficar morrendo de saudade. As reencarnações, elas fortalecem os nossos laços. Nós somos uma grande família universal. Por isso eu falo, nós às vezes temos dificuldades com pessoas, conversa, refaz, dá o perdão, pede perdão. Nós não sabemos quanto tempo estamos aqui caminhando juntos. Quando a gente desencarna, fica muito mais complicado de resolver as coisas, porque às vezes aquele que a gente está querendo resolver não vai voltar tão já, a gente não vai se encontrar para poder resolver, né? Então resolve enquanto você está aqui agora.
conserta, né? Não fica assim, se sentindo muito vaidoso, orgulhoso, não, porque isso aí não leva a gente a nada, né? Os laços de amor são imortais. Os laços, às vezes a gente vai ajudar uma pessoa hoje que está numa necessidade tremenda, e a gente pensa assim, ai, que bom que não sou eu, né? Que bom que sou eu que posso estar ajudando. Caramba, às vezes o que você está fazendo é dando 10% só do que você devia 100. Sabe por quê? Às vezes numa outra encarnação, lá atrás, essa pessoa agora que está pedindo de você que você doe 10, te doou 1 milhão. E agora é a vez dela. E aí a gente olha e fala, só vou dar 10. E ainda dou 10 assim, ó, franzindo o nariz, que é muito, não merece. Gente, as encarnações são solidárias. Que a gente nunca se esqueça. Jesus pedia que a gente se reconciliasse com o irmão enquanto estivesse a caminho com ele. Jesus sabe das coisas. Então, gente, ó, escuta quem pode, obedece quem tem juízo. Essa frase de Jesus é de ouro, ouro. E para a gente finalizar, a nossa bibliografia saiu toda do Livro dos Espíritos, do capítulo 4, do livro de Zalmino Zimmermann, O Perispírito, e eu termino com essa charge, que é bem engraçadinha, né? Que é um senhorzinho já, um vozinho, e uma criança pequena. E aí ele olha para o vô, né? O vô olha para ele e o menininho fala, eu também não acreditava em reencarnação quando eu tinha a sua idade, né? Ou seja, quando eu estava aí com a sua idade, acreditava, mas agora eu estou aqui de volta, então eu estou acreditando. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade que a casa nos oferece de trabalhar em nome da luz do mundo. Agradeço ao meu mentor, agradeço aos mentores dessa casa, a todos que tiveram a caridade de nos ouvir nos 2 planos da vida, que nós tenhamos uma semana, um fim de semana de paz, que nós tenhamos aberto hoje um pouco mais a nossa consciência a respeito de quem nós somos e de o que nós viemos aqui fazer. Muito obrigada a todos e uma boa noite.